Esta é uma pergunta muito interessante. Aliás, é a grande crítica que aqueles que não gostam da Bíblia, que odeiam este livro, faz à Bíblia. Esse é o grande argumento. Eles dizem assim, tá vendo que confiança você pode ter de que a Bíblia que você tem hoje, que foi copiada, recopiada, traduzida, retraduzida, é o mesmo texto que saiu da pena do profeta. Sabe, o estudo da crítica textual, que é uma ciência da teologia, confirma que, quando comparamos a grande quantidade de manuscritos bíblicos, desde o 2º século antes de Cristo até os nossos dias, quando a gente compara um manuscrito com o outro ao longo desse período e com as Bíblias que temos hoje, nós chegamos à conclusão de que o texto que temos hoje é o mesmo texto que correu todo esse período histórico e, consequentemente, o mesmo que saiu da pena do profeta. Evidentemente que a linguagem é diferente, a forma de dizer é diferente. Se você pegar a Bíblia que João Ferreira de Almeida traduziu há um pouco mais de 300 anos atrás, você não vai entender muito, não. E você fala português. Por quê? Porque palavras que ele usou já não se usa mais. A semântica, né? As palavras vão mudando ao longo do tempo. Mas a ideia é a mesma. Ok? A ideia está mantida na palavra de Deus. Portanto, você pode confiar na Bíblia, ela é confiável. Em nenhum momento este processo de copiar e recopiar e transmitir o texto bíblico houve perda de material. E nós sabemos por que o Espírito Santo cuidou, porque Deus tem propósitos específicos para com a Bíblia, a sua palavra. Se uma pessoa pode receber hoje a revelação de Deus, eu acho que pode. É possível, se Deus decidir revelar. Uma das características da revelação especial é que Deus toma iniciativa, Deus escolhe a pessoa dentro do seu próprio contexto. Então, se Deus decidir hoje revelar-se de forma especial a alguma pessoa, Ele pode fazer isso e fará. Do seu jeito, da sua maneira, da sua forma, no momento que Ele achar que deva fazê-lo, Deus vai fazer isso, né? Agora, nós não podemos esquecer de um detalhe. Nós temos revelação suficiente na Bíblia para aceitá-lo, para conhecê-lo, para amá-lo e para servi-lo. Deus só se revelaria a alguém em determinados contextos e situações, caso ele percebesse ser isso indispensável e necessário. Nós, como adventistas, cremos que Ellen White é uma profetisa do Senhor. Ela recebeu revelações do Senhor. Por que naquele contexto histórico? Aquele contexto histórico em que Ellen White viveu foi tão desafiador para o povo de Deus que Deus sentiu necessidade de escolher alguém que lhe pudesse representar e a quem pudesse se revelar de forma especial para transmitir orientações específicas e definidas nesse contexto histórico do tempo do fim em que vivemos hoje. Portanto, eu creio que Deus pode se revelar a qualquer pessoa quando Ele bem desejar fazê-lo nas circunstâncias em que Ele achar que deve fazê-lo. Eu acredito nisso. Bom, nós podemos orar para Deus inspirar o pregador, sim, no culto de sábado de manhã. No momento em que ele for falar, este pregador vai preparar o sermão. No processo do preparo, ele deve orar para ser iluminado. Isto é, ele vai entender aquilo que Deus já revelou e inspirou seus servos, os profetas, a escreverem. Então, no momento que ele vai ao texto bíblico, ele deverá ser inspirado para entender e compreender. Na hora em que ele se posicionar diante do povo de Deus, ele deverá ser inspirado por Deus para ser um mensageiro do Senhor, para que ele transmita corretamente aquilo que lhe foi revelado através da inspiração, aliás, iluminação, no momento em que ele estudou a Bíblia. Ok? Então nós podemos orar sim e devemos orar
para que Deus inspire o pregador, ao mesmo tempo em que vai iluminar os ouvintes para entender aquilo que aquele pregador recebeu através de iluminação e que deverá transmitir através da inspiração. Legal isso, eu acho interessante a gente entender a diferença entre estas palavras. Vamos voltar à ideia para a gente não perder? Podemos orar sim, para que o pregador seja inspirado no momento em que ele for transmitir a palavra de Deus. No momento em que ele estiver estudando a Bíblia, ele deverá ser iluminado. E a congregação, as pessoas que estiverem ouvindo ou naquele momento em que ele estiver transmitindo a palavra de Deus inspirado pelo Espírito Santo, esta deve ser iluminada. Ok? Deu para você entender a diferença entre inspiração e iluminação? Não, eu não acho que seria interessante o Espírito Santo ter inspirado os seus servos, os profetas, através do processo de inspiração verbal, ditando palavra por palavra e usando o profeta como se ele fosse uma máquina de escrever, ou um computador qualquer, ou mesmo a pena de Deus. Não, Deus estaria cerceando a liberdade do ser humano, né? Ele não estaria dando livre-arbítrio ao ser humano. Então Deus, eu acho que usou uma forma melhor de inspirar, que é a inspiração dinâmica, de muitas formas, de muitas maneiras, para atender diversas necessidades, diversos contextos históricos, diverso tipo de gente, de pessoa. Ele decidiu fazer assim. Ele se revela e depois ele inspira o profeta, ele assessora esse profeta, aquele que recebeu a revelação do Senhor, a escrever, a transmitir de forma correta aquilo que lhe fora revelado. Do seu jeito, da sua maneira, com as suas palavras, Deus faz isso e é muito bom. É melhor do que uma coisa mecânica assim. É importante a gente ter uma compreensão correta da teologia da revelação bíblica. E eu gostei dessa pergunta, porque dependendo dessa compreensão, ela vai afetar a minha interpretação. Eu vou interpretar a Bíblia baseado, subsidiado nessa compreensão. Por isso eu devo ter uma compreensão correta da revelação bíblica. Como Deus se revela, como Ele inspira, como Ele ilumina, como Ele assessora, como Ele cuida, como Ele dirige, como Ele fala conosco hoje. Isso é muito importante para que eu possa me relacionar corretamente com a Bíblia e eu possa interpretá-la como Deus quer que eu a interprete, entendendo aquilo que Ele gostaria de que eu entenda para aceitá-lo como Salvador e viver as orientações e as regras, as leis, as normas, o estilo de vida que Ele quer que eu viva até Ele voltar. Por isso é importante eu ter uma teologia correta da revelação bíblica. Não, eu não acho interessante a gente ter alguns livros apócrifos junto com qualquer livro inspirado ou livro canônico. Deus foi muito sábio em deixar fora estes livros. Eles são perigosos, são úteis, são válidos como fonte de informação histórica para a gente entender o período em que eles foram escritos, né? O período intertestamentário, os apócrifos do Antigo Testamento e o período ali da formação da igreja cristã primitiva, os primeiros anos, os primeiros séculos da história da igreja cristã primitiva, é importante, mas só como fonte histórica. Nada de palavra de Deus, de autoridade da palavra de Deus. Eles são livros perigosos, estão cheios de heresias e não devem estar junto com os livros sagrados que fazem parte do cano bíblico. Fora com eles, foi o que o Espírito Santo fez, é o que nós deveríamos fazer. Hoje em dia está uma tendência aí, existe uma tendência na sociedade, no mundo religioso, para resgatar estes livros, colocando-os como se fossem autoritativos como qualquer livro canônico, e nós não devemos fazer isso, devemos ignorar e não aceitar esta tendência. Mais uma vez eu digo, fora com os livros apócrifos. É seguro.
É verdade, algumas pessoas criticam a hermenêutica, né, que são as regras de interpretação bíblica, essa é uma ciência da teologia, dizendo que ela amarra e condiciona a pessoa, que direciona a pessoa na interpretação da Bíblia. É isso mesmo, esse é o objetivo mesmo da hermenêutica. Ela tem que orientar, ela tem que instruir, ela tem que guiar. Todas as ciências têm suas leis, né? As suas leis de operalização desta ciência. E a ciência da interpretação bíblica também tem suas leis, e estas leis foram postuladas, estudadas, e elas são conhecidas através da hermenêutica. Então eu acho que elas são muito úteis e importantes, e nós devemos seguir essas leis da hermenêutica para não ficar dizendo bobagem e falando aquilo que Deus não falou, e dizendo aquilo que Deus não disse, e colocando na boca do Senhor e na boca da Bíblia aquilo que não está lá. Portanto, conheça as leis da hermenêutica e siga esses princípios, você estará seguro. É melhor do que ignorá-los, tá bom? Bom, eu já falei sobre isso, o perigo de nós aceitarmos os livros apócrifos, né, melhor dizendo, junto com o texto bíblico, é porque eles estão recheados de heresias e nós corremos o risco de nos contaminar com eles. Mais uma vez a minha ideia, fora com os livros apócrifos, tá bom? Se um dia você desejar lê-los, só como conhecimento geral e cuidado, tá bom? Para não ser contaminado com eles. Nunca os leia como palavra do Senhor, porque de fato eles não o são, ok? Nunca foram. É verdade, ali a Bíblia é um livro difícil mesmo, não é um livro tão fácil assim. É porque ele foi escrito num outro contexto, há muitos anos atrás, né? Mas é um desafio que nós temos. Então nós temos que procurar, e Deus é muito sábio porque tem vários recursos para tornar a coisa mais simples, né? Por isso é bom você encontrar uma Bíblia numa linguagem que te agrada, numa linguagem que você tem facilidade de compreendê-la, né? Que seja acessível a você. Há muitos recursos. Então, apesar da Bíblia ser um livro difícil para a atualidade ou para muitas pessoas dessa geração, se a gente forçar um pouquinho a barra, a gente vai entender e compreender a Bíblia e vai ser bom até para as pessoas dessa geração. Deus é muito sábio para errar e eu acho que nós temos que nos esforçar. Esses dias eu vi num determinado lugar um determinado garoto, adolescente, lendo um livro dessa espessura assim. E era um livro complicado, entendeu? Cheio de feitiçaria e coisas afins. Por que esse menino estava lendo? Por que não ler a Bíblia, que está cheio de histórias e de aventuras também? Complicado por complicado? Os dois são complicados. Então é só uma questão de decisão, de vontade, de querer. Então você que está me ouvindo, que faz parte dessa geração atual, esforce-se por ler a Bíblia. Quanto mais você ler a Bíblia, mais você irá compreendê-la. E quanto mais você compreendê-la, mais você conhecerá o Senhor. E quanto mais você conhecer o Senhor, mais seguro estará nas suas mãos, maior será a sua fé, melhor a sua vida. Ok? Bom, que dica eu daria para pessoas que, quanto à leitura da Bíblia? É ler. Leia, esforce-se por ler. No começo você vai ter um pouco de dificuldade, né? Então comece lendo um pouquinho, um capítulo, 2, 3 por dia, vai aumentando gradativamente. Separe o melhor tempo do seu tempo, é uma questão de prioridade, ok? Você tem que se conscientizar disso. No começo pode ser um pouco difícil, mas você deve vencer essas etapas. É como subir uma montanha. No começo vai tudo bem, e depois a coisa vai ficando cada vez mais difícil, mais desafiador. Leia porque vale a pena, ok? Escolha um bom texto, um texto agradável. Voltando à ideia, escolha o melhor horário e leia. Vale a pena ler a Bíblia, ok? Eu acho que nós deveríamos separar 1 hora por dia para ler a Bíblia. Leia às vezes mesmo sem entender. Algumas pessoas se escandalizam quando eu falo isso. Porque eu descobri na minha experiência, né, de pessoas que eu conheço, que quando a gente lê mesmo sem entender, a compreensão da leitura feita, ela virá gradualmente à medida que a gente vai lendo o texto bíblico.
Por isso é importante ler. Quanto mais nós lemos, mais nós compreendemos. Quanto mais nós compreendemos, mais conhecemos o Deus da Bíblia. E quanto mais conhecemos o Deus da Bíblia, mais nós o amamos e mais confiamos nele. E mais segurança nós temos nele. Tá bom? Que Deus te abençoe. Por favor, seja um ávido leitor da Bíblia. Você vai gostar. Quanto mais a gente lê, mais a gente gosta. Experimente, é assim mesmo. Eu experimentei e descobri que é assim. Que Deus te abençoe.